Oi, pessoal, eu sou Gabriel Hermani e eu vou contextualizar o clima e a cultura organizacional. Bom, antigamente, a única forma apreciada na empresa era a força de trabalho, sendo ela bruta, em forma física ou desenvolvida de qualquer outra maneira. Desse modo, os funcionários não eram considerados como seres humanos. Eram só peões de uma mesa de xadrez, eram descartáveis e a qualquer momento eu poderia encontrar outro funcionário. Mas, por isso, eles eram submetidos a condições insalubres de trabalho, trabalhando 16 a 20 horas por dia, como foi na Revolução Industrial, para conseguir se manter. E se hoje nós temos direitos, mesmo que sejam poucos e que queiram tirar eles da gente, são por causa dessas pessoas que sofreram muito e que depois lutaram por esses direitos. Com o passar do tempo, os donos de empresa perceberam que é necessário muito mais. Não é só a força de trabalho que importa. Porque não adianta eu ser um multimilionário, ter uma empresa enorme e a cada mês ter que repor uma quantidade X de funcionários porque eles não suportam a empresa. Ou seja, um dos pilares do negócio de sucesso é um ambiente de trabalho acolhedor que proporciona uma satisfação e propósito para os profissionais que estão ali. Eles precisam querer estar na empresa e não só serem movidos pelo salário que vão receber. Por esse motivo, foram desenvolvidos a cultura e o clima organizacional, pois estão interligados entre si, fazem parte da empresa visando melhorar seu negócio, ocasionando estratégia à convocação de seus clientes. A cultura organizacional se refere a um conjunto complexo de valores, crenças e ações que definem como a empresa deve conduzir seu negócio. Já o clima organizacional é o ambiente da empresa, fruto da atuação dos colaboradores, seu relacionamento e de como são realizados os processos. Oi, meu nome é Sara e eu irei falar sobre a cultura e clima organizacional. Para entender melhor sobre a cultura organizacional, é preciso relembrar o que é cultura. A cultura é uma rede de compartilhamentos de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. Então, em relação à empresa, terá esse mesmo raciocínio. A cultura empresarial é aquela que guia o comportamento e mentalidade dos funcionários, ou seja, suas práticas e hábitos, todos eles compartilhados pela gerência e pelos seus colaboradores. A cultura é um dos elementos mais importantes de qualquer empresa, uma vez que ela determina a forma de como os profissionais pensam, agem e reagem em cada situação do cotidiano. Por exemplo, no escritório existe um padrão de vestimenta: terno, sapato fechado, roupa social. Mas, numa agência de propaganda, as pessoas vão mais relaxadas, podendo assim dizer, pois irá depender de cada campanha publicitária para saber qual a vestimenta ideal. Com esse exemplo, podemos perceber que a cultura de cada lugar irá estabelecer um padrão, porquanto a cultura organizacional que carrega toda a informação da Constituição, decretando assim a sua identidade. Já o clima organizacional é o ambiente gerado pelas práticas dos trabalhadores e consolida-se nas atitudes que eles têm para se relacionar. O clima depende de muitos fatores, entre eles a importância que a própria empresa atribui a cada contribuinte. Um bom clima permite que seus colaboradores experimentem o bem-estar organizacional, ou seja, bem-estar psicológico, físico e social. O clima organizacional não é algo tão direto como a cultura, visto que ele é construído todos os dias por suas convivências, reforçando o ato de que cada colaborador tem sua fundamental importância na empresa, sendo requeridos esforços de ambas as partes, tanto gestores como funcionários. Eu sou Flávio, e agora que a gente já tem uma boa base no contexto e na diferença e similaridade entre cultura e clima organizacional, eu vou falar um pouco sobre as vantagens, desvantagens e pontos essenciais deles, no caso. Primeiramente, sobre as vantagens. As vantagens em se ter um bom clima e cultura organizacional vai ser que a gente vai reduzir o ausentismo, ou seja, as pessoas vão faltar menos, porque por ser um bom clima organizacional, consequentemente elas vão estar mais satisfeitas com o trabalho delas.
E, estando mais satisfeitas com o trabalho dela, a gente também vai aumentar a produtividade. E aumentando a produtividade, a gente vai conseguir fazer uma empresa que vai ter um diferencial competitivo, ou seja, que vai se destacar na área dela. E com isso, com o tempo, ela vai conseguir conservar talentos, porque as pessoas que irão procurar trabalhar naquela área vão ser pessoas mais talentosas. E nisso, a curto e longo prazo, vai melhorar muito a empresa, de forma geral. Além de fazer com que todos os trabalhadores de lá estejam com a saúde mental e física em dia, e com isso ela seja mais estável também. Então essa cultura inovadora vai também melhorar um trabalho em equipe em geral, já que todo mundo vai estar satisfeito. E por ter o melhor trabalho em equipe, uma comunicação assertiva, ou seja, uma comunicação respeitosa e fácil e direta entre os trabalhadores vai surgir. E isso vai trazer diversos benefícios, como um deles também sendo a gestão de conflitos, que além de diminuir o número de conflitos, vai fazer com que os poucos que tenham sejam de fácil gestão. E agora eu vou falar das desvantagens. Por outro lado, se o nosso clima e cultura da empresa incentivarem muito a competitividade, ela vai gerar uma competição desnecessária, uma competição excessiva nessa empresa. E por consequência disso, no lugar de melhorar, pode piorar a comunicação, gerando uma falta de comunicação. E isso vai acarretar também numa falta de compromisso dos trabalhadores para com a empresa. E isso vai gerar um clima, sabe quando você está em um lugar e você sente um clima desconfortável? Vai ser basicamente isso, uma empresa desconfortável. Aí boatos, que aqui está sendo falado como fofocas, vão começar a surgir dentro e fora da empresa. E por final, eu vou falar um pouco sobre os pontos e características essenciais de uma cultura organizacional. Que basicamente é o quê? Bom, sabe, eu vou dar um exemplo mais estranho, mas, por exemplo, e na história, a gente, por exemplo, na história, quando a noção de cultura começou a ser desenvolvida, naturalmente, ritos, crenças, mitos, tradições, o que é comumente conhecido na sociologia como o famoso conhecimento comum, que são aquelas tradições passadas oralmente pela sociedade. Então, com o tempo, isso vai começar a desenvolver na cultura da empresa. E essas tradições e ritos da empresa, sejam elas formais ou informais, vão conseguir fazer com que ela tenha valores, crenças e alicerces que vão sustentar aquela empresa. E que não só os trabalhadores, mas o próprio mercado de trabalho e os consumidores, ao verem uma empresa tão firme assim, vai contribuir positivamente para a imagem dessa empresa. Olá, meu nome é Vanessa e eu vou falar sobre como saber se o clima organizacional está indo bem ou mal. A gente pode perceber o estado do clima organizacional através de alguns indicadores positivos ou negativos, que naturalmente elas vão aparecer na empresa na qual você está atuando. Daí vai mostrar se a empresa está tendo bons lucros, boa produtividade ou está caindo uma queda na demanda e os lucros estão bem baixos. Então esses indicadores vão auxiliar no processo para saber como está indo a empresa. Os indicadores positivos são os de criatividade. Quanto mais criativa for a equipe, melhor, porque as coisas estão sempre mudando, e quanto mais criativo, melhor e mais atual. A comunicação efetiva, objetivos claros, colaboradores valorizados, ambientes saudáveis. Abertura para mudanças. É sempre essencial mudar, pois estamos em constante mudança e constante evolução. Oportunidades de crescimento também auxiliam bastante, pois o funcionário que estará na respectiva empresa está vendo que vai ter novas oportunidades e vai trabalhar mais motivado. Ambiente livre de repreensões, claro, você não vai poder fazer o que você quiser. Mas caso você tenha algum erro, não precisará ser repreendido a nível assim extraordinário. Cooperação e apoio entre os times, que são as equipes, e principalmente a alta produtividade. Já os lados negativos é basicamente
o contrário dos indicadores positivos, o que seria a queda na produtividade, desmotivação da equipe, porque se a gente tem uma queda na demanda, a produtividade também vai cair, a motivação também vai cair, pois o funcionário se vê numa situação onde ele só vai trabalhar ali e não vai poder progredir, porque a empresa que ele trabalha não está progredindo por si só. Individualismo, má qualidade de comunicação. Onde se tem um trabalho em equipe, se faz necessário uma boa comunicação e justamente o trabalho em equipe. Outro fator muito importante é o conflito entre os colaboradores, o que não pode ocorrer, porque se tem justamente um trabalho em equipe, é necessário a harmonia para que o trabalho possa progredir de maneira correta. Mais um fator também seria a exaustão emocional. Se o funcionário ele está exausto emocionalmente, consequentemente, ele não poderá dar 100% de si em seu trabalho. Então vamos lá, meu nome é Jackson e eu vou falar sobre como cuidar da cultura e do clima organizacional. Como já foi visto, a cultura e o clima organizacional são requisitos essenciais meio que para a empresa ter um êxito, pois eles interferem nos resultados, sabe? Então, assim, é preciso ficar atentos para identificar a necessidade de ações de melhorias e qual dos dois merece mais dedicação em determinado momento. Meio que porque não adianta tentar melhorar o clima se a organização não tem uma cultura sólida. É meio que onde as ações de melhoria possam se apoiar, sabe? Elas possam meio que se entrelaçar para ter um bom êxito. Então, uma empresa ela meio que pode garantir que os colaboradores eles meio que atingiram seus objetivos divulgando a missão e a visão da empresa, onde cada profissional precisa saber exatamente do que faz parte e pelo que está trabalhando. Porque se um profissional ele meio que está ciente do que ele está fazendo, eu acredito que ele possa meio que se doar mais, se interessar mais, porque é como você fazer uma tarefa sem saber o que está rolando, pra mim, é como se você estivesse entrando no local com uma venda, sabe? Uma venda, sei lá, nos olhos, e que você não consiga enxergar muito bem, e você só está fazendo aquilo. Isso ficaria algo meio monótono, na minha perspectiva. Seria um bom exemplo, tanto como gestor, como contribuinte. As pessoas tendem a espelhar em bom exemplo. Meio que se você demonstra que você é bom fazendo as coisas, e você sendo um líder, um gestor, sabe? Meio que as pessoas possam se espelhar em você. Ouvir suas opiniões e ideias contribui para o sucesso da empresa bastante também. E meio que valorizar as qualidades de cada colaborador. E é importante porque mostra que cada integrante é uma peça essencial para a realização das atividades. Meio que o propósito é ter um bom objetivo pelo qual trabalha, e meio que muda a percepção do trabalhador, que se sente mais feliz. Então, assim, são todos esses fatores que faz com que se tenha um bom êxito. E essa foi a nossa apresentação, pessoal. Espero que tenham gostado.